Olá a todos, sejam bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje é dia de Agatha Christie aqui no canal, com O Assassinato de Roger Ackroyd. Embora não seja um dos livros mais conhecidos da Agatha Christie pelo grande público, ele é considerado tanto pela crítica especializada quanto pelos admiradores da literatura policial e de mistério, como pelos fãs da escritora, como um dos melhores livros publicados por ela, né? Alguns anos atrás, o site oficial da escritora fez uma enquete mundial para descobrir quais eram os 10 livros mais cotados, né, mais queridos pelos leitores da Agatha Christie. E esse aqui ficou em terceiro lugar. Mesmo sendo leitor da Agatha Christie desde a minha adolescência, já li muita coisa dela, mas aqui no canal eu ainda não fiz nenhum vídeo específico sobre algum livro da autora. Fiz alguns vídeos sobre ela, sobre algumas obras coletivas, né? Eu vou deixar o link tanto aí em cima quanto na caixa de descrições, para vocês assistirem também. Mas especificamente sobre um livro, esse aqui é o primeiro. Ele é um livro também que se encaixa dentro desse ano de 2020 em vários projetos, né? E já deixo a sugestão para quem ainda não viu, para também assistir o vídeo que eu fiz de metas e projetos de leitor para esse ano, que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando. Então ele se encaixa tanto nas leituras da Agatha Christie, que eu quero fazer esse ano, como no projeto Livro Presente, que é um projeto que eu vou ler os livros que eu ganhei de presente recentemente ou há mais tempo e que estão parados na estante. E esse aqui também se encaixa no projeto. E também ele faz parte daquele projeto, daquele livro, 1001 livros para ler antes de morrer, que eu ainda estou devendo um vídeo sobre esse livro, né, sobre esse projeto, mas vai ficar para mais tarde. Ainda não consegui tempo, não consegui me organizar para fazer esse vídeo. Mas falando especificamente sobre esse livro aqui, ele foi lançado em 1926 e foi logo um dos primeiros livros da Agatha, se eu não me engano, o terceiro ou o quarto. A história desse livro acontece na pequena cidadezinha de King's Abbot, no interior da Inglaterra, aquelas cidadezinhas bem pequenas, bem pacatas, onde nada acontece. E a morte súbita de uma mulher, mais ou menos um ano após a morte por envenenamento do seu marido, que pode ter sido acidental ou não, começa a despertar suspeitas e rumores ali na comunidade. Essa mulher está tendo um relacionamento com o Roger Ackroyd aqui do título, que é um milionário local. Ela então morre e deixa para ele uma carta onde ela revela que está sendo chantageada. Ele, logo após a leitura dessa carta, também morre esfaqueado por uma adaga tunisiana, que é um objeto ali da coleção dele. Ele coleciona objetos exóticos e um deles é o causador dessa trágica morte dele. Quem poderia, então, ter matado, né, o Roger Ackroyd, que é o mistério que a gente vai resolver no livro? A casa está cheia de suspeitos, né? Tem desde o secretário dele até o mordomo, lógico, que tem certas atitudes bem estranhas. Também outros empregados da casa estão ali envolvidos. E tem a sobrinha dele junto com a cunhada, que é viúva do seu falecido irmão, que moram ali de favor também nessa mansão. Todos eles com algum motivo para se livrar do Roger Ackroyd. Todos eles, de alguma forma, lucrariam com essa morte dele. Mas a suspeita recai principalmente sobre um enteado dele, que era o filho da primeira esposa dele, da ex-esposa dele, com o qual ele não se dá muito bem. Esse sobrinho, esse enteado, ele não está no local, mas ele foi visto nesse dia nas imediações, e além dele tem também uma pessoa misteriosa que andou sondando nas redondezas ali aonde ficava essa mansão do senhor Ackroyd. E toda essa investigação vai ser levada a cabo ali tanto pela polícia local, auxiliados pelo nosso detetive Hercule Poirot, que é o famoso detetive aí criado pela Agatha Christie, que aqui faz uma de suas primeiras aparições. Embora, curiosamente, ele aqui já esteja aposentado e se refugiou com um nome falso nessa cidadezinha para ficar
realmente em paz, plantando abobrinhas, né? Mas ele é procurado, então, pela sobrinha do Sr. Ackroyd, que pede a ele que ajude na solução do caso. E ele vai ter dois ajudantes aqui bem interessantes, que é o Dr. Shepard, que é o médico local, que atendeu todas essas pessoas, né, tanto atestou tanto a morte dessa viúva, quanto a do Roger Ackroyd, e a irmã dele, a Caroline, que é aquela mulher solteirona que praticamente não sai de casa, mas sabe de tudo que acontece no local. E ela tem algumas tiradas assim sensacionais. Ela é muito engraçada. Todas as cenas em que ela aparece, os comentários que ela faz, são bem interessantes e deixam ele, o irmão, né, o Dr. Shepard, às vezes bem irritado com as observações que ela faz, porque ele não entende como ela consegue, sem sair de casa, apenas perguntando aqui e ali, ela consegue saber de tanta coisa, muito mais do que ele, que atende ali toda a população local, que circula pelas ruas e tem uma vida social assim, bem mais dinâmica do que a dela, né? E é com essa dinâmica que a Agatha Christie nos presenteia aqui com esse que é realmente, para quem já leu muita coisa dela, é um livro surpreendente. Mesmo assim, mesmo quem já conhece bastante coisa da Agatha, se surpreende aqui com o desenrolar do livro, com o final dele, né? Ele é considerado por muita gente o romance policial perfeito, né? Ele tem muitas reviravoltas e o final dele é assim algo bastante surpreendente. Infelizmente, eu tive um spoiler do final, de uma forma assim totalmente inusitada. Sabe aquelas mensagens que às vezes pipocam no celular ou no computador, né? Quando você está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver? Então, nessa mensagem que apareceu ali com o título, com a notícia para você de sugestão, apareceu ali: por que fulano de tal matou Roger Ackroyd? Então, eu, de princípio, né, já fiquei irritado, pensei até em desistir da leitura, mas imaginei, bom, de repente não tem nada a ver. Como eu não li a reportagem, a matéria ali a que se referia, eu achei que talvez não tivesse nada a ver. E realmente, no final, no desenrolar do livro, eu cheguei a acreditar que não tinha realmente nada a ver. Porque a trama que a Agatha criou aqui, ela é tão envolvente e tão mirabolante que eu cheguei mesmo a duvidar, mesmo sabendo, entre aspas, quem era a pessoa que cometeu o crime, eu cheguei a acreditar que não era, porque as reviravoltas são tantas, né? E a genialidade com que ela bolou essa história aqui é tamanha que te tira realmente da certeza, né? De que, se é que você tem alguma, de quem é que cometeu esse crime. O livro é narrado pelo Dr. Shepard, esse médico local, que vai fazer aqui, junto com Poirot, o papel que em outros livros da escritora é feito pelo Hastings, né, que é o grande parceiro dele em várias aventuras. E que aqui o Poirot menciona ele várias vezes, inclusive às vezes fazendo pouco da inteligência dele, dizendo que sente sua falta, que sente a falta do prazer que ele tinha em desmascarar, né, em ver que algumas deduções do Hastings não tinham nada a ver, estavam completamente erradas, e ele sentia prazer em revelar a verdade, revelar que o Hastings estava errado. Ou seja, o Poirot é um pouquinho masoquista. Nesse livro, então, Hastings se mudou para a Argentina e o Poirot está aqui sozinho, aposentado. Então, ele vai usar o Dr. Shepard como auxiliar nas suas investigações. E vai ter um auxílio também bem valoroso aí da irmã do médico, né, da Caroline, que ela, com essa característica dela de saber tudo que acontece ali sobre os relacionamentos das pessoas ali da aldeia, ela tem algumas informações bem importantes para dar para o Poirot. A Caroline aqui, eu achei até que ela pode ter sido uma assim, um embrião da Miss Marple. A Agatha Christie ainda não tinha criado a Miss Marple quando escreveu esse livro, né, um dos primeiros livros dela, como eu falei, e talvez ela tenha usado a Caroline assim como embrião
para depois desenvolver melhor a Miss Marple, né? A Caroline aqui é nova, mas tem todas as características que a Miss Marple vai apresentar mais tarde. Uma outra característica que eu achei, tá, uma percepção pessoal aqui minha, é que embora o Poirot já esteja aposentado e seja um dos primeiros livros em que ele apareceu, ele ainda não está plenamente desenvolvido. A gente não vê, tem muita coisa, mas eu ainda não vi aqui totalmente aquele Poirot que a gente conhece das outras obras. Eu acho que ele aqui ainda não estava plenamente desenvolvido. E juntamente com esse trio, né, o Poirot, o Shepard e a Caroline, a gente vai avançando pista a pista, passo a passo na resolução desse crime, e que vão aparecendo a cada momento novas situações, novos segredos, né, certas situações assim que por ser narrado, pelo livro ser narrado pelo Dr. Shepard, a gente não tem acesso exatamente a todos os passos do Poirot, o que ele dá. E a gente percebe no decorrer do livro que ele tem já, desde o início, uma linha de ação bem formada, e nada, absolutamente nada do que ele fala ou faz, por mais absurdo que pareça, tem uma razão de ser, tem um motivo e tem um objetivo de mostrar a ele, confirmar a suspeita que ele já tem de quem foi que cometeu esse assassinato. E aos pouquinhos vão surgindo, através dessas investigações dele, desses confrontos que ele faz entre os personagens, vai surgindo aqui histórias de filhos ilegítimos, de casamentos secretos, de chantagem, de uso de drogas, e várias outras pequenas situaçõezinhas que juntas vão montando esse grande quebra-cabeça que leva ao final surpreendente dessa história. A ideia do livro também foi sugerida pelo seu cunhado, que disse para ela que todos os assassinatos que ela tinha escrito até então eram bem limpos, né? Muito limpos, não tinha sangue. E ela então resolveu fazer, como ela mesma fala na autobiografia, um livro aqui com um assassinato com bastante sangue. Aqui tinha bastante sangue aparecendo. É uma leitura bastante, muito gostosa, né? Muito envolvente, uma das melhores que eu já fiz da Agatha, né? Que eu já vi muita coisa dela, a qualidade dela ao longo dos anos, como ela escrevia muito, é uma qualidade desigual, mas esse com certeza é um dos melhores livros que ela já escreveu. Inclusive, quem gosta de literatura policial, os grandes conhecedores da literatura policial, dizem que aqui ela subverteu várias características necessárias, né, para um bom romance policial, porque ela não deixaria pistas. Aqui, o romance policial ele tem que apresentar desde o início pistas que permitam ao leitor chegar à conclusão de qual é o final. E ela não fez isso aqui, alega-se, né, que ela não fez. Mas a gente observando melhor vê que sim, todas as pistas estão aqui. É um livro, inclusive, que merece uma releitura depois que a gente já souber quem é a pessoa que cometeu o crime. E interessante retornar à leitura e ver como tudo vai se encaixando, como ela deixou tudo ali, as nossas vistas, né, claramente, e a gente mesmo assim não consegue chegar ao final, a descobrir, né, o mistério aqui desse livro. Para quem gosta de assistir aquela série Poirot, o episódio referente a esse livro é o primeiro episódio da 7ª temporada. É um episódio bem interessante, né? Tá bem fiel ao livro, embora em alguns momentos eles tenham levado por uma linha narrativa diferente. Por exemplo, o Poirot conhece logo no início do episódio o Roger Ackroyd, coisa que não acontece aqui. Quando o Poirot entra na história, o Roger Ackroyd já está morto, mas na série eles fizeram uma adaptaçãozinha, eu acredito que para poder adaptar melhor a narrativa para outra mídia, né, que é diferente do livro. Então fica aqui a dica forte de um livro excelente da Agatha Christie. Se você ainda não leu nada da autora, é uma ótima dica também para começar.
Então, se você já leu O Assassinato de Roger Ackroyd ou costuma ler outros livros da Agatha Christie, deixe o seu comentário aqui, vem conversar com a gente sobre o que você acha, tanto da autora quanto desse livro. Se gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos e volte sempre para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse maravilhoso mundo dos livros, tá bom? Um grande abraço para todos, tchau, tchau!